Deu, gravando. Cara, falando em falar aqui, né, e todo mundo ser parceiro, eu e meu irmão, a gente estava comentando um pouquinho sobre isso, e como as pessoas, elas confundem um pouco, às vezes, né, a gente vai trocando uma ideia com todo mundo, e eu vejo que às vezes as pessoas acham que a gente é patrão, entende, não? Tipo, eles falam um negócio porque eles querem. Não, cara, a gente não quer nada, a gente só quer que todo mundo se dê bem. E eu queria convidar vocês para tirar um pouco essa visão de patrão, eles e nós. Sabe essa diferença? Sabe? Essa barreira que a gente cria quando a gente fala eles e nós, como quem, tipo assim, a gente não é o mesmo time, entende? É Brasil contra Noruega, né? É eles e nós. Não, não é assim. Quando a gente está no mesmo time, é tudo nós, né? E eu queria trazer um pouco mais dessa parte de sociedade. Herbalife é como se a gente fosse sócio no melhor mundo. Por quê? Qual é a parte ruim da sociedade? É o dinheiro. Quando envolve dinheiro, a sociedade se complica. Mas quando a gente tem uma sociedade que não envolve dinheiro, né, que é uma sociedade onde eu trabalho, tu trabalha, tu ganha o teu dinheiro, eu ganho o meu, essa sociedade é a melhor coisa do mundo, né? E a Herbalife, ela lidar com esse tipo de sociedade. Então, eu e o Rodrigo, a gente trabalha juntos, mas ele ganha o dinheiro dele, eu ganho o meu dinheiro. Isso é a melhor coisa. Mas é uma sociedade. Quando eu falo as coisas para ele, é para ajudar. Quando ele fala para mim as coisas, é para ajudar. E assim sucessivamente. E nunca é para cobrar. A gente não faz em tom de cobrança, a gente faz em tom de parceria, de sociedade, de amizade, de um grupo, né, reunido para avançar e não um grupo reunido para se brigar ou para se olhar, né? A gente faz um grupo reunido para se aliar e correr junto para a mesma direção, né? Então, muito bacana. Então, galera, falando isso aí, a gente está com esse site no ar, tá? É calculadorabebidas.vercel.app. Depois eu boto ali, tá? Para vocês, não tem problema. Então, para vocês entenderem como é que funciona a calculadora, eu vou ser sincero, tá, gente? Quem ficar muito de longe assim não vai conseguir ver, tá? Então presta um pouquinho mais de atenção aí para conseguir pegar tudo. Eu tentei ampliar o máximo aqui que eu pude. Deixa eu ver se amplia mais para vocês verem. Aqui. Vou tentar deixar assim, maior um pouco. Então vamos lá. Aqui em cima, ó, central de estratégia, né? Aqui em cima, ó, meu nível. Tem o nível de consultor, o nível de consultor sênior, o nível de construtor de sucesso, o nível de supervisor. Por que tem isso aqui? Porque dependendo de onde tu bota aqui, os valores modificam. Então, se eu sou um consultor de 25, eu deixo aqui. Aí todos os valores que vai acontecer aqui vão ser de um consultor de 25. Se eu tenho 35, eu boto aqui. Então, todos os valores que vai acontecer aqui é de 35. Se eu tenho 42, eu boto aqui. Se eu sou supervisor, eu boto aqui. Então, eu vou partir do princípio que a gente é supervisor, beleza? Então, esse início aqui é como se fosse um B2B, né? É como se fosse apresentando um negócio para outra pessoa. Então, comece um negócio de bebidas funcionais de casa no seu ritmo, né? Então, cada vez que eu clico aqui, ele modifica para uma dessas abas aqui. Então, se eu boto vamos começar, ele dá os valores dos pedidos, tá? Se eu boto em calcular minha meta, ele dá a calculadora de meta. Então, beleza. Formato de trabalho é a partir de casa, rotina sem horário e como ganha, venda mais equipe, né? O ABC, para entender, é rápido. Você atende as pessoas com os produtos fáceis. Você pode fazer esses produtos diretamente de casa e vender. E você ganha em etapas, né? Primeiro ganha vendendo os copos e combos, depois aprende a organizar o seu estoque, aumentar a frequência de clientes e avançar para ganhos de equipe. Então é assim que a gente ganha. A ideia aqui não é complicar, é mostrar um caminho claro para quem quer começar uma renda extra depois de decidir se quer crescer mais, né? Então, método prático, atendendo 5 pessoas, atendendo 10 pessoas e atendendo uma base toda semana, né? Mais ou menos quantos a gente pode faturar. Você pode crescer vendendo e ensinando outras pessoas.
Então, no nosso negócio, até essa imagem aqui, se tu botar depois no site, ela fica ampliada, né? A gente ganha royalties até o terceiro nível, e eu falei ontem sobre isso aqui na nossa reunião à noite, né? E eu falei sobre royalties, e eu queria que vocês concordassem comigo. Alguém aqui conhece alguém que ganha royalties sem ser da Herbalife? Alguém conhece alguém que ganha royalties? Ah, não, meu amigo, ele ganha royalties. Por quê? Porque royalties é uma lei de direitos autorais vitalícia hereditária. Quem que ganha royalties? Quem escreve um livro e vende horrores, quem tem um poço de petróleo em casa, né, e toda vez que sai petróleo daquele buraco, tu ganha royalties do petróleo. Quem escreve uma música e os outros cantam a música que tu escreveu, ganha royalties. Se tu patenteou alguma coisa, tu ganha royalties. Se tu é dono de uma grande franquia, tu ganha royalties. E não é dono da marca franquia, da loja, é dono da marca, né? Que as pessoas ganham, as pessoas abrem a loja e tu ganha dinheiro por aquilo. Então, isso é royalties. É muito difícil ganhar royalties. Ou tu é um cara muito inteligente, ou tu é um cara muito pica. Entende? Então, royalties não é uma brincadeira. Royalties não é assim para se ganhar. Royalties não é. Tanto é que tu pode ver um monte de gente que ao teu redor não ganha, ninguém ganha royalties. Agora, a Herbalife ela dá a possibilidade de tu ganhar royalties. Né? E isso para mim é fenomenal, porque é um dos únicos negócios que eu vejo que é uma pessoa normal ganhando um dinheiro anormal pela ferramenta dos royalties. Então, isso para mim é fenomenal. Depois, se quem quiser aqui botar no Google e entender um pouco mais sobre royalties, dá uma pesquisada sobre isso, porque não é qualquer um que ganha royalties. Então, a gente tem que dar valor para isso. Tá? Então, aqui depois a gente pode calcular os royalties. Depois vou passar para vocês. E o caminho de 4 passos, mostrar, né, aprender a bebida, né, o exemplo e tudo mais, atender as pessoas, vendendo as bebidas funcionais. Isso aqui é uma apresentação mais voltada para a bebida, tá, gente? Essa é a ideia. Depois, organizar, né, os pedidos, controlar estoque, simular e depois crescer, fazendo com que outras pessoas façam a mesma coisa que tu. Então, isso aqui é como se fosse um B2B, uma apresentaçãozinha bem bacana, para quando tu tiver com alguém aí na manga, do lado, tu pode puxar o site, abrir no teu celular e mostrar isso para as pessoas, entendeu? Então, é bem bacana. Agora, vamos lá. A gente tem alguns pontos aqui, depois eu vou passar para vocês. Funil de metas. Alguém já viu esse funil de metas funcionando? Não? Não? Ninguém? Legal. Isso aqui é o funil que a gente pode calcular aqui, ó. Quantos de volume eu quero fazer de pontos de volume e quantos de lucro eu quero fazer. Aí eu boto aqui, ele vai dar um trabalho, tá? Depois, eu vou passar um por um depois, tá? Depois, a gente tem o inicia agora. Esse aqui são os valores mínimos. Olha que legal. Então, o valor mínimo que tu pode começar com as bebidas é de R$ 823. Isso aqui, galera, não é, para quem está acostumado, não é fixo, né? Se tu tens, não, eu não quero comprar isso, eu quero comprar outra coisa, pode, mas isso aqui é uma base que a gente dá. Com esse valor, tu compra esses produtos aqui, com esses produtos aqui, tu consegue fazer isso aqui, e com isso aqui, tu consegue, sobra isso aqui. Faturamento é de R$ 1.300, 823 produtos, embalagem 164, e o lucro fica na casa dos seus R$ 400, a 25%. Depois, ó, na casa de 117 pontos. Depois, comprando com 35, na casa dos R$ 3.200, são esses produtos aqui, faz 30 hypes, 25 Nutriprotein, 81 resets, sobra isso aqui, né, de produto, a tua lucratividade fica na casa dos seus R$ 4.500, tá? Então, dá mais ou menos 500 pontos. E depois o pedido de 42, 6.500, tá aqui os produtos, tá aqui as embalagens, o lucro de 9.900, dá quase 10 mil de lucro. Vendendo 120 hypes, 50 Nutriprotein, que é o shake, 150 reset, e sobra 2 refeições para fazer degustação. Legal? Vocês gostaram? Então fica bem bacana, isso aqui são os valores investidos, caso tu esteja com um amigo teu e queira mostrar para ele. Tabela de lucro, isso aqui é um lucro, ó. Tá vendo que quando eu mudo aqui, ó, muda o lucro?
Por quê? Porque aqui são os descontos que a gente tem. Então, o supervisor, ele vende o reset, né, o combo a 57, o custo de 24,55, lucro de 32,45. Essa aqui é a margem. O combo NutriProtein, né, 149, 78 de custo, 70 de lucro. O Hype Drink, 26 de venda, 12 de custo, 13 de lucro. Aqui até está dando um pouquinho mais, porque aumentou agora adesivo, essas coisas, e o produto aumentou também, né? Os kits fechados estão todos aqui. É legal ver isso aqui, volta a falar, não é só para ti olhar isso aqui, mas às vezes tu quer apresentar o negócio para outra pessoa e tu bota aqui para o cara ver os lucros que o cara pode ter com cada bebida, entendeu? Depois, simulador mensal. Esse é o simulador. Ah, reset. Pô, se eu vender 100 resets no mês, eu vou ter um lucro estimado de 3.245. Tá, mas se desses 50 resets, 20 for o kit, então é 80 aqui e 20 aqui. A gente está falando de 3 mil, quase 4 mil reais aqui, né? 3.900 reais. Bah, mas se dessas pessoas aqui que compraram esses dois combos, eu fizer mais 3 clientes de cada nível, a gente está falando de ganhar mais aqui uns 3 mil reais, 2.200. Então, isso aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó, um lucro de 6.179 reais. Se eu vender isso aqui. Se eu vender 80 kits Reset, 20 NutriProtein e 3 kits básico, porque tu vai ter 100 pessoas comprando isso aqui. Se cada, né, se das 100 pessoas eu fizer 9 clientes de produto fechado, eu tenho um lucro de 6.100 reais. Vocês gostaram? Então, cara, dá para fazer todo um cálculo por isso aqui, entendeu? Ah, Marcos, eu não vou trabalhar com venda de produto fechado. Eu quero ter um espaço vida saudável. Tá aqui, ó. Acesso EVS. Tá? Vamos lá. Um acesso no EVS, eu botei a R$ 33, que é a média. Porque 28 é o mínimo. 33 é a base. Vezes 22 dias. A gente está falando de um lucro de 330 reais. Tá? Se tu atender uma pessoa por dia. Tá, mas se eu atender 10, a gente está falando de um lucro de 3.300 reais. Tá, e se eu atender 25 pessoas por dia, a gente está falando de um lucro de 8.200 reais. É de ficar animado, né? Então aqui é a calculadora para a gente sentar com a pessoa e calcular. Projeção rápida, galera. Ah, deixa eu diminuir isso aqui porque não dá para ver. Ó, projeção rápida. O kit reset ele custa R$ 57. O teu faturamento, o lucro, é de 32 pila. Então, se eu vender 10, eu tenho um lucro de 324 pila. Se eu vender 75, eu tenho um lucro de 2.400. Se eu vender 100, eu tenho um lucro de 3.200 reais. Entenderam? Hype Drink. Se eu vender 100 Hype Drink no mês, eu tenho um lucro de 1.300 reais. E assim sucessivamente. Se eu tiver 100 acessos diários, a gente tem um lucro de 33 mil reais no espaço. Então, essa aqui é uma calculadora, é uma projeção diária para a gente mostrar para a pessoa que a gente está recrutando e para a gente também fazer os nossos próprios cálculos, né? Depois, a gente tem a calculadora de royalties, que isso eu vou explicar depois. Esse aqui é o funil de metas, olha que legal. Rodrigão, me diz aí quantos mil tu quer ganhar de lucro. De lucro? É, 30. 30 mil. Isso. Então pronto, 30 mil de lucro, tá aqui. Quando eu boto 30 mil de lucro, prospecção, eu preciso fazer 268 vendas. Na casa de vender 181 resets e 77 NutriProtein, o combo. O ponto gerado, 1.200 pontos. O lucro estimado, 11 mil. Se eu fizer essas vendas, eu tenho 30% de transformação de clientes. Então, 30% da minha base que comprou os combos vai comprar produto.
eu tenho na casa de 4.200 pontos, 18.800 de lucro. Se eu pegar todas essas pessoas aqui e fizer a apresentação de negócio, eu vou fazer na casa de 3.800 pontos, se eu fizer 77 apresentações. Beleza? Eu vou ter um ponto estimado de 9.300 pontos, um lucro direto de R$ 30.100 e um faturamento total de 63 mil. Ele dá toda uma ideia do que precisa ser feito para gerar essa pontuação, esse valor, entendeu? Agora, vamos supor o seguinte. Imagina que tu tá lá. Aí, por que tem lucro e ponto? Porque eu calculo muito por ponto, né? Tipo, eu quero fazer 5.000 pontos. Eu boto aqui 5.000 pontos. O que eu preciso fazer? Eu preciso vender 97 resets, 41 protein, em torno de 138 vendas. Dessas pessoas eu preciso fazer 41 clientes, dessas 41 pessoas aqui eu preciso fazer a apresentação para eles e fazer 2.000 pontos de venda. Sendo que esse valor que está aqui, né, o 16 mil, não está dizendo o lucro no atacado desses pontos aqui, tá? Então é importante que isso seja dito, tem mais esse valor aqui, de ponto. Mas vamos supor que tu está recrutando uma pessoa, fechou? E aí tu pergunta assim, Nina, tu não é do negócio, tá, Nina? Então, uma pessoa que eu estou encontrando, um cliente meu, e eu perguntar assim, Nina, quantos R$ 1.000 tu ficaria feliz em faturar mais com o negócio da Herbalife? Numa renda extra. Quantos mil a mais? Não estou falando para a pessoa sonhar alto. Estou falando aquele básico, entende? Quantos mil, Nina? Tu ficaria feliz assim, tipo, pô, se eu ganhar X valor, eu tô feliz já. Abre o áudio aí. Deixa eu ver se eu consigo te desabilitar. Agora deu. Vai. Tá. De início, eu leiga sem saber, uns 3 contos, né? 3.000. Aí eu vou 3 aqui, ó, lucro desejado, eu boto 3.000. Aí eu vou falar para ti, ó, Nina, se tu fizer em torno de 27 protocolos por mês, e se tu trabalhar exatamente com essas pessoas num funil, e dessas 27 pessoas, tu fizer avaliação física nelas, apresentar os produtos para ela, papapá, tu vai fazer mais ou menos aí, mais uns 500 pontos de venda. Tá? Tu vai fazer mais aí uns 8 a 10 clientes se tu trabalhar certinho. Fora que a gente vai fazer apresentações de negócio para essas pessoas. Então, se tu fizer esse trabalho aqui, ó, tu vai faturar em torno de 3.000 a 3.500 reais, cara. O que tu acha de a gente focar em fazer 27 protocolos esse mês? Show de bola, né? Ô, Thaís, aquela primeiro mês de vocês fizeram quantos protocolos? O primeiro mês não foi tão bom. O segundo, eu acho que foi. Segundo, isso. Foi 32 pessoas. Vocês lucraram quantos, mais ou menos, lembra? Não lembro de valores, assim, mas é isso aí, para mais. 5 e Então, pouco, o Iago disse. Quantos? 5 e pouco, o Iago disse. É que eu tô Pronto. por fora dos valores, ele que cuida disso aí. Exatamente. Tô vendo. Exatamente. Então, vê que eu não tô. A nossa simulação não está muito fora da curva, né? Não. Qual é o grande problema das pessoas que faturam menos do que isso aqui? É que elas fazem 27 protocolos e acabou por aí. Esse é o problema. Então, cara, tu precisa fazer os 27 protocolos, mas tu precisa apresentar os produtos para as pessoas, porque elas têm que comprar produto fechado. E essas pessoas que comprou e que comprou o protocolo, né, o certo é apresentar para todo mundo, tem que fazer apresentações de negócio para elas olharem o negócio da Herbalife, ou elas vão comprar e vão fazer o negócio, ou elas vão indicar alguém que faça o negócio, entendeu? Então, esse é o grande lance. Deixa eu trazer mais para perto aqui. Então, esse é o grande lance. Menos. Esse é o grande lance.
Então, a gente está na casa dos 3 a 3.300 reais. Vocês notam que é fácil apresentar para outras pessoas o negócio dessa forma, né? É uma calculadora simples. Se eu chegar do lado no Espaço Vida Saudável para o Rodrigo e falar, Rodrigo, quantos mil tu quer ganhar de renda extra? É que, óbvio, ele falou 30, um para testar e outro que é porque ele já conhece o negócio. Mas vamos botar alguém leigo no negócio, vai falar o quê? Ah, R$1.000, 2.000, 3.000, é isso aí, 5.000, entende? Aí eu puxo a calculadora, boto aqui o valor que ele quer ganhar e eu falo, irmão, olha só que legal, cara, se tu fizer esse trabalho aqui, muito provável tu vai faturar esse valor aqui. Entendeu? E a gente não está falando de um valor e de um trabalho fora da realidade, né? A gente está falando de um trabalho na realidade. Se vocês seguirem o plano de apresentação da prospecção, conversão dos clientes e depois a apresentação do negócio, tu faz isso aqui. Tá? Agora, vamos falar de uma coisa bem bacana, cara. Quantos 1.000 pontos vocês acham que um consultor na Herbalife ele faz por mês? Chuta aí. Uma média de PIB, né, de Brasil. Chuta aí. Ou escreve ou abre o áudio, né? Senão não dá para ouvir. Vai, chuta. Pode chutar, galera. Anda. 2.500. Não. 5.000? Não. Estou falando uma média. Se pegar todos os consultores, pegar todo o volume da Herbalife e dividir pelos consultores que produzem. A Herbalife faz em torno de 1.000 pontos. Eu ia dizer menos de 2.000. É em torno de 1.000 pontos. É porque umas pessoas fazem 300, 400, outras fazem 2.500, outras fazem 10. Mas é em torno de 1.000 pontos, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês aquele negócio dos royalties. Então, olha só a calculadora que se tu botar aqui nos royalties, tu bota aqui, ó, PV por pessoa. Vamos botar 1.000. Fechou? 1.000 é bem plausível, porque a maioria das pessoas aqui já fez 1.000, né? Eu não estou falando que é nada de outro mundo. Eu não estou falando de exceção aqui agora. Eu estou falando de média, tá? Exceção é 5.000, 7.000. Eu estou falando de 1.000 pontos, é bem básico. Bem básico, tá? Então, vamos lá. Na calculadora, tu faz o seguinte, ó. Pessoas fazendo negócio. Uma pessoa fazendo 1.000 pontos, beleza? Essa uma pessoa fazendo 1.000 pontos, tá aqui, ó. PV por pessoa, volume de compra por pessoa. Quando essa pessoa faz 1.000 pontos, a gente está falando de ela movimentar na Herbalife em torno de R$5.700, que não é nada de outro mundo. Tu ganha de royalties, a gente ganha 5% de royalties, né? Então a gente ganha R$285 para uma pessoa. Fechou? Então o teu grupo, ele vai fazer 1.000 pontos de royalties, 5% disso, R$285. Tu não ganha bônus nenhum aqui, ok? Todo mundo entendendo? Fechou. Agora tá aqui, ó. Cada ponto de volume é calculado por 5,7, tá? A base é de 5% sobre os volumes em reais, com bônus extras conforme a pontuação de grupo. Então, um ponto é 5,70, a base é de 5.000. Quando tu faz 8.000 pontos de volume, tu ganha 1% de bônus. Quando tu faz 16.000 pontos, tu é get, ganha 2. Quando tu faz 64, tu é milionário ganhando 4. Quando tu faz 160, que está 169, mas 160, tu é presidente ganhando mais 6. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pessoa fazendo 1.000 pontos, eu ganho R$285, ok? Se eu tenho duas pessoas fazendo 1.000 pontos, eu ganho R$570, beleza? Se eu tenho 3 pessoas fazendo 1.000 pontos,
eu tenho R$855 de royalties. Royalties. Não é de venda, não é que eu estou me matando para trabalhar, é que eu estou construindo um negócio. Se eu tenho 4 pessoas fazendo 1.000 pontos, eu ganho R$1.100. Se eu tenho 5 pessoas fazendo 1.000 pontos, eu ganho R$1.400. Agora a gente vai parar um pouquinho. Rodrigo é corretor de imóveis. Para eu ganhar R$1.500 de um aluguel, quantos mil, mais ou menos, o imóvel tem que valer? Abre o áudio, mano. Tá apagado. Desculpa. Vamos colocar hoje aqui, Camboriú aqui, que é o que a gente está fazendo, tá? O imóvel tem que partir de 1 milhão. Vai ganhar? Para conseguir ganhar esse 1.000 e pouco. Para conseguir, tá? Tem imóveis de 5 milhões aqui, o pessoal está cobrando 2,5 a 2.700 o aluguel, para conseguir alugar. Fechou. Então vamos botar 1 milhão, R$1.500. Fechou. Então, quando tu tens 5 pessoas no teu grupo, movimentando 1.000 pontos cada um e te sobrando lucro, né, de royalties, R$1.500, é como se eu tivesse um negócio valendo 1 milhão, um apartamento de 1 milhão. Loucura, né? Só que a pergunta é, quem aqui dentro tem dinheiro, tem 1 milhão para comprar um imóvel, para ganhar esses 1.500 ou 2 ou 3 mil que seja, não interessa. Alguém aqui dentro tem? Beleza. Agora vamos fazer outro cálculo? Tu não tem, mas tu tá guardando dinheiro para ter, fechou? Quanto tempo tu vai demorar para ter esse apartamento? Para ganhar essa renda passiva. Porque royalties é venda passiva, não é venda ativa. É passivo. Ah, Marcos, mas eu vou comprar daí de entrada e vou financiar. Beleza, mas esse lucro que tu teria da venda tá indo para pagar o apartamento, então tu não tem nada. Entendeu? Só vai ter hora que tu quitar o apartamento, que é que vai te sobrar 100%. Então, vocês estão entendendo o que eu estou mostrando aqui? Beleza? Vamos lá. Se eu tenho 6 pessoas fazendo 1.000 pontos, eu ganho 1.700. Se eu tenho 7 pessoas, eu ganho na casa dos seus R$2.000. Se eu tenho 8 pessoas, eu começo a ganhar 1% de bônus. Então, eu tenho R$2.200. Só um minutinho. Se eu tenho 8 pessoas fazendo 1.000 pontos, eu ganho 2.200, mas eu começo a ganhar mais 1% de bônus, que é 456. Totalizando aqui, mais ou menos R$2.600. O que você... Agora, vamos supor que esse apartamento, para ganhar 2.600, a gente está falando de 2 milhões. Beleza? Falta 2 milhões. Ou vamos botar o mesmo 1 milhão. Tá? Então, 1 milhão, 2.600. Vamos botar. O que vocês acham mais fácil? Eu recrutar e ensinar 8 pessoas a fazerem 1.000 pontos cada um? Ou ter um apartamento de 1 milhão? Cara, de coração aberto, eu não estou jogando a favor da Herbalife, estou falando na realidade. Ensinar as 8 pessoas. Cara, porque se tu fizer um cálculo do que está te sobrando de dinheiro, quanto tu vai ganhar, quanto tu vai gastar, quanto tu vai investir para ter esse 1 milhão de um apartamento quitado, talvez no final da tua vida. Ô, Letícia, toma cuidado aí, hein, Letícia? Ô, Marquinhos. Ah. E tem mais a questão, né? A gente está falando aqui de uma maneira bem básica, né? Analisando assim, no contexto ali de investidor, ele vai ter o imóvel, beleza, tem um imóvel lá, tô rendendo ali 2 e alguma coisa, eu tenho ali as despesas do meu financiamento, só que tem a depreciação do imóvel. Eu tenho que fazer a manutenção desse imóvel, eu tenho despesas, tem outras coisas. E na Herbalife não, né? Na Herbalife a gente tem o retorno do valor, a gente compra produto para vender de novo. Né? E vou te falar mais uma coisa, cara. E vou te falar mais uma coisa que a galera não sabe.
tá? A galera não sabe disso. Isso vai ser novidade para todo mundo. Tá? Isso vai ser novidade para todo mundo. Vocês sabem, mas o cara fala assim, mas o apartamento eu posso vender. E eu ficar com esse dinheiro para mim. Vocês sabiam que o contrato da Herbalife, tu pode vender ele? Eu tenho um contrato de presidente, eu posso vender para alguém, eu transfiro esse contrato para outra pessoa. O valor que tu vai cobrar não interessa, tu que decide. Mas tu pode vender o teu contrato, cara. É como se tu tivesse uma empresa mesmo. Mas a pessoa que vai comprar não precisa ter a pontuação e coisa ali, eu posso comprar também. Tipo, eu vou lá e sou supervisor. Tu pode comprar, o problema não é esse, é quem que vai querer te vender. Tá. Tem isso. Quem que quer perder uma bolada de um contrato da Herbalife? Me diz. Tá ligado? Não tem lógica, né, cara? O que a gente vê? A gente vê, às vezes, o pai transferindo o contrato para filho, entendeu? É mais isso que tu vê, mas tu pode vender, e ponto final. Depois, se tu tiver no teu grupo, agora vamos botar, 8 mil pontos aqui é 1%. Agora vamos fazer 16 mil pontos para 2. Se tu vai para 16 pessoas fazendo 1.000, que é o nível do Get, que é o nosso nível hoje, são R$ 4.500 de bônus, de royalties, mais R$ 2.000 de bônus. A gente está falando na casa aqui de uns R$ 6.000. Aí a gente já está falando de um imóvel mais ou menos de uns 5, 6 milhões. Loucura. Vamos agora para 64 mil, que é milionário, que é a equipe do meu irmão. 64, é mais fácil assim, ó. 64. A gente está falando de R$ 18.000 e R$ 14.000 de bônus. Com 64 pessoas fazendo 1.000 pontos cada um. Vamos para o nível de presidentes. 169. Não é 169, é 160, mas ele só vai calcular a partir de 169 porque já está aqui, né? Tem que alterar. A gente está falando de R$ 48.000 de royalties, R$ 57.000 de bônus. Cara, a gente está falando de um valor extremamente alto aqui, né? Só que o que o cara tem que entender nesses valores é que isso é igual ao McDonald's, cara. Ontem na reunião a gente estava falando sobre isso. Quem ganha mais dinheiro, o McDonald's ou o dono do Buffalo Bill? McDonald's, é claro. Mas o Buffalo Bill é melhor. Não interessa. O McDonald's, ele arruma uma forma de passar o hambúrguer para o consumidor final de uma forma muito rápida e grande. Enquanto o Buffalo Bill, ele monopoliza, entende? O melhor que seja o hambúrguer, não interessa. A forma de vender o hambúrguer é muito maior do McDonald's e por isso que o cara ganha. Qual é o limite que o McDonald's te dá? Não tem limite. Quanto mais franquias do Mac eu abrir, mais dinheiro eu vou ganhar se eu for o dono da marca, né? No negócio da Herbalife é a mesma coisa. Quanto mais pessoas até o terceiro nível eu tiver, quanto mais não é nem pessoas, quanto mais volume eu distribuir nos meus 3 primeiros níveis, maior é o meu dinheiro que eu ganho, entende? Porque eu ganho 5% da produção até o meu terceiro nível. Se eu tiver uma pessoa que movimenta 20 mil, é uma coisa. Se eu tiver 180 pessoas que movimenta 2.500 pontos, 4.000 pontos, né? É outra coisa. É uma movimentação muito maior. Então, o negócio da Herbalife não é quem tem sorte, não é quem entrou primeiro, não é nada, cara. É quem tem mais volume até o terceiro nível. Então, aqui no negócio, tu pode ser uma pessoa que começa aqui fazendo as vendas dos combos, não tem problema, não estou falando que todo mundo tem que entrar para virar multimilionário, não é isso. Mas o que eu quero mostrar é, tu pode entrar aqui para ganhar R$ 57 ali, vender um negócio de 57 e fazer
200, 300, 500, R$1.000 de lucro, mas tu pode entrar para jogar o jogo grande do negócio da Herbalife. É a mesma Herbalife, entende não? É a mesma empresa, é o mesmo produto, é o mesmo negócio, é o mesmo tudo. Só que a diferença é que quando tu entra no negócio da Herbalife só para vender produto, tu tá jogando o jogo do mononível. Tu tá jogando um jogo Boticário, Natura, Avon, Jequiti. É esse jogo. Quando tu joga o jogo dos royalties, que é montar equipe, tu tá jogando o jogo grande, o jogo dos royalties, o jogo que só a Herbalife te dá. A Natura não é. Boticário não é. Jequiti não é. Avon não é. Nada disso é multinível. É tudo mononível. Vocês concordam ou não? Só tem gente grande aqui, né? Porque eu vou fazer uma comparação bem medíocre, né? Mas é igual tu casar e só beijar na boca? Vocês estão entendendo ou não? A Madá não entendeu. Vocês pegaram? Entrar na Herbalife e só vender produto é igual casar e só beijar na boca, cara. O grande, o bom, o que vai dar um negócio grande, vocês não estão deixando na mesa. Quando vocês só pensam em vender produto. Eu não estou falando que não tem que vender. Estou falando que é só vender. Entende, não? Quando a gente pensa na Herbalife em somente vender produto, a gente está errado. Entendeu, galera? Cara, tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Quer dar uma ideia, uma dica? Enfim, fala, porque é um bate-papo que a gente está falando aqui, entendeu, cara? Alguém que às vezes tem alguma dúvida, alguém que quer perguntar, tirar uma dúvida, esclarecer uma dúvida. Pergunta aí, galera. Abre aí o microfone, pergunta. Qualquer pergunta. Nina, tu tá com cara de que quer perguntar. Cara, na verdade, assim, a gente vai associando essas informações que tu tá passando, e eu digo, cara, eu preciso desses números. Eu tô aqui na luta pessoal, cara, sinceramente. E Nina, vou te falar um negócio, cara, e que isso sirva para todo mundo. O jogo da Herbalife, que é o jogo dos royalties, né? Por que eu falo muito em royalties, em montar equipe? Porque vender produto é básico, entende? Eu parto da primícia que tu já vai usar o produto para ter resultado e já vai vender. Ponto. Isso é básico. Básico. Entende, não? Não é, porque as pessoas pensam assim, quando a gente fala em royalties, as pessoas pensam, tá, então vou parar de vender e só vou recrutar. Não, mano, não é isso. É que a gente parte do princípio que tu já tá usando e vendendo. Porque as pessoas param é aí. O que a gente quer que as pessoas entendam, aí, Rodrigão, é nóis, mano. O que eu quero que as pessoas entendam é que não se para o negócio da Herbalife somente nas vendas. Entende? Existe um fluxo, existe E aí, Su? E aí, tudo bem? Boa tarde. Belezinha? No negócio da Herbalife existe um funil que vende os protocolos, faz convite, apresenta e vende os produtos, acompanha essas pessoas, apresenta o negócio, faz um supervisor, papapá. Existe um funil que as pessoas elas engasgam no meio. Então, quando eu falo, cara, precisamos olhar para a parte do recrutamento, de montar a equipe,
Não quer dizer abandona o que tu está fazendo e agora vamos recrutar. Não é isso. O que a gente fala é continua o que tu está fazendo, acelera nas vendas, porque quanto mais dinheiro tu ganha de venda, melhor. Mas tu tem que continuar esse fluxo. Da mesma forma que tu não pode vender um produto e dar tchau para a pessoa, tu tem que acompanhar ela. Tu tem que acompanhar ela para depois apresentar. Depois de apresentar, tu tem que fechar ela para o STS, tu tem que fazer todo o acompanhamento dela na parte do negócio daí. Entende, não? Senão a gente vira, cara, assim, igual, imagina assim, vamos supor que a gente tem 2 remos, beleza? Um é a venda, tô aqui vendendo produto, e o outro é o recrutamento, tô aqui recrutando. Quando a gente tem um caiaque com os 2 remos, a gente vai para frente. Mas vamos supor que tu sai de bottom no comércio, eu não uso bottom, né? Mas vamos supor, tu sai de bottom no comércio, foi fazer contato, foi um monte de coisa, e aí tu gerou e tu voltou para casa com 10 pessoas que possivelmente querem o produto. Beleza? Todo mundo tá comigo? E tu chega no outro dia, ao invés de tu ligar para essas 10 pessoas, tu vai entrar em contato com mais 10 para pegar mais 10 números. Tu já tem 20, beleza? Aí no outro dia tu faz a mesma coisa, tu já tem 30 números, beleza? Tá, beleza. E quando é que tu vai entrar em contato com os primeiros 10 que tu pegou? Quando que essas prospecções vão gerar venda? Nunca. Vocês concordam? A gente chama isso de padeiro. Tu amassa, 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 amassa o pão e quem come é os outros. Entende? A gente precisa aprender na Herbalife a amassar a massa, fazer o pão e comer o pão. Então, da mesma forma que não tem lógica o que eu falei agora, ninguém vai para o comércio pegar contato de pessoas, internet, e deixa as pessoas a ver navio, não. A gente marca avaliação, a gente vende o reset, o detox, né? Imagina, a pessoa chega no espaço Vida Saudável do Rodrigo, senta na cadeira e o Rodrigo oferece uma água. Tem lógica? Não tem? Mas se a gente faz isso para venda, a gente precisa fazer isso para a parte de montar a equipe. Porque o negócio da Herbalife, ele não está dividido em 2 etapas, ele está dividido em uma etapa. Uma, prospecção de cliente, apresentação do cliente, prospecção do negócio para quem é cliente e para quem não é. Apresentação do negócio e tu faz um consultor novo. É uma etapa só, galera, não são 2 etapas. É uma. É um embaixo do outro. Mas por que a gente para somente no cliente, sabe? Fiz um cliente, pronto, acabou, vou atrás de outro. Não. E cadê o acompanhamento desse cliente? E cadê mostrar a apresentação para ele? E cadê o cara no STS? Cadê o cara nisso? Entende? Para montar a equipe, porque a gente faz as 2 coisas. Então a gente não pode deixar isso passar despercebido. Porque a nossa dificuldade, Nina, não está em falar com as pessoas, a nossa dificuldade está em seguir o fluxo. Porque a gente vê muito o dinheiro momentâneo, né? No negócio da Herbalife. A gente não vê o dinheiro a longo prazo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Eu tô vivendo essa experiência agora com a minha primeira supervisora, né? Então, tipo, eu tive desde o início. A conquista foi com Seca 5, ela experimentou os produtos, né? Enfim, agora ela né? Ela se consagrou ali como supervisora. Mas na questão dos ganhos, nessa parte que a gente está falando agora, é a parte que eu vou começar a ver, agora é a vivenciar, vamos dizer assim, né? Porque eu sei que o negócio dela tá caminhando, ela tá indo bem e tal. Nessa etapa agora que eu vou entender, vou vivenciar esse momento, entendeu? É o que eu vejo. Eu com o som desativado. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Deixa
eu ver se eu consigo rapidão fazer isso. Ontem a gente conversou um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui. Ah. Tá dando para ver, não? Não apareceu a tela. Aparece a tela, mas está preta. Tela preta, né? Fechou. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Mas tu espelhou. Aparece os teus ícones. Sim, sim. Cor do fundo clara. Deu. Ontem a gente falou uma coisa, cara, muito louca aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Fica mais alto, fica maior, não? Gente, qual delas é melhor? Assim é melhor ou assim é melhor? De pé. De pé, assim é melhor. Isso aí. Essa aí. Então vou fazer assim. Tá, então faz o que tu quiser, não precisa perguntar. Vamos lá, cara. Ontem a gente falou sobre isso aí. A gente tem um gráfico que representa tempo versus dinheiro. Fechou? A venda, ela funciona assim, ó. Tu ganha muito dinheiro em curto tempo. Só que depois ela estabiliza. Esse é o gráfico da venda. O gráfico do royalties é ao contrário. Ele é assim, ó. Entende? Só que o grande problema do nosso negócio está nisso aqui, ó. O grande problema está aqui. Está nesse roxo aqui. Porque esse tempo aqui é o tempo que a gente não enxerga, a gente não entende, a gente não vê nada. A gente trabalha, a gente participa de 2 STS por mês, a gente participa de 1 STS por mês, a gente participa de tudo, cara. A gente toma os produtos, a gente recruta, o cara desiste, o cara retorna, o cara vem de novo, o cara sai daqui, o cara volta para lá. E o cara faz 1 consultor por mês, o cara faz 2 no mês, o cara faz 3 no mês, o cara faz 4 no mês, o cara faz 5 no mês. O cara vai para o financiamento de liderança, volta a pegar pacote, vai para o segundo financiamento de liderança, pega, vai para o terceiro financiamento de liderança, pega, cara, e tu não vê nada. Tu não vê? Mas daqui a pouco, cara, isso aqui ele começa a dar uma empinadinha. Se tu for ampliar esse gráfico, ele não é assim. Se tu for ampliar esse gráfico, ele é assim, ó. Entende, não? Dentro desse gráfico, ele tem altos e baixos aqui, ó. Tu recruta 1, 2, 3 e sai 1, e tu recruta 4 e sai 1. Vocês entendem, não? É nesses altos e baixos que a maioria se desespera. Se tu for puxar um gráfico de bolsa de valor, por mais, né, a bolsa de valores ela é assim, ó. Aí depois ela cai um pouquinho na pandemia e depois ela volta. Mas se tu for dar uma olhada na bolsa de valor, o dia é assim, ó. Só que a longo prazo ela tem uma rampa. Só que daqui para cá, a gente está falando de 30 anos, 40 anos. A gente está vendo aqui, ó, um ano aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o cara em 2 meses ele para, em 6 meses ele para, porque ele não aguenta essa oscilação. No nosso negócio aqui, ó,
é a mesma coisa. Tu não aguenta essa oscilação de início aqui, ó. Por isso que a maioria das pessoas, elas param aqui, ó. Deixa eu botar um laranjão aqui, ó. Grande. Elas param aqui, ó. Quando tu rompe isso aqui, ó. Esse rompimento aqui é onde o bicho começa a pegar. Porque é onde os teus ROIs, eles ultrapassam o valor que as tuas vendas fazem. E a hora que tu começa a olhar e falar, cara, tudo isso aqui que eu passei antes tá valendo a pena. Entendeu? Então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar para esse meio do caminho aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente não desistir, ó. Enquanto os nossos royalties não ultrapassam nossas vendas. Porque é nessa hora aqui que a desistência vem. Todo mundo para aqui, ó. E outra coisa, tá, gente? Se a gente for ver bem, isso aqui, ó, né? Já para... Se a gente for ver bem, tá aqui, né? O gráfico aqui. Vendas, royalties. Esses royalties aqui, ó, eles só vão vir para quem participa de todos os STS, para quem vai a todos os de liderança, para quem está em todas as conferências, para quem está trabalhando o máximo. Porque vocês concordam, vamos supor, ganhar 10 mil reais no mercado de trabalho é fácil ou é difícil? Fala a verdade. É difícil. É difícil. Assim, eu venho 25 anos de mercado tradicional, varejo, não é fácil. Agora, por que a gente acha que ganhar 10 mil reais na Herbalife é fácil? Ah, mas é preciso em todos os STS? Precisa, velho. Claro que precisa, não. Tu acha que ganhar 40, 50, 60 mil vai ser assim da noite pro dia? Sem construção, sem estar em casa? Ah, mas eu preciso fazer. Precisa. Claro que precisa. É igual no negócio tradicional. O cara que tem uma empresa que hoje ele ganha lucro líquido, 30, 40, 50 mil, é um cara fora da curva ou não é? Porque lucro é diferente de faturamento, tá? Tem um monte de carinha na internet aí que fatura 1, 2, 3 milhões, que sobra 100 mil, 200 mil, 300 mil. Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Quando a gente fala de royalties, a gente está falando 100% de lucro. Então, quando um cara fala na Herbalife que vai ganhar 30, 40, 50 mil de royalties, a gente está falando de um cara fora da curva. Mas qual é a lógica de eu ser fora da curva fazendo o que dá para fazer dentro da curva? O nome já diz, esse é um cara fora da curva. Se eu estou andando onde todo mundo está andando, eu vou ter o resultado, todo mundo tem resultado. Tá, Marcos, então eu preciso em todos os de liderança? Precisa. Só se teus pais morrerem, aí tu pode faltar, senão não. Entendeu? Só se acontecer alguma coisa séria, senão não tem arrego, tem que participar. Tem que ir em todos os STS, tem que ir em todos os treinamentos, tem que ir em tudo. Não só ir, trabalhar com pessoas para levar, né? Esse é o grande passo para a gente montar um negócio grande de recrutamento, de royalties, de gente. Como qualquer outra empresa. Como qualquer outra empresa. Não modifica o nível de trabalho. Entende? Tu pega uma empresa nova hoje, para ela ficar grande no futuro, existe um trabalho a se fazer. Na Herbalife, também. Os dois têm que abdicar de coisas, tem que ir para cima, tem que, sabe? Tem que quebrar tudo, tem que fazer um monte de coisa. Só que qual é a diferença do negócio da Herbalife para um negócio tradicional? É que quanto maior tu fica no negócio tradicional, menos tempo tu tem, maior o teu risco. Na Herbalife, quanto maior tu fica no negócio da Herbalife, mais tempo tu tem e menor é o teu risco. Cara, é loucura. Não é que a gente, Marcos, mas só fala de coisa boa da Herbalife, mas não é verdade.
Hoje eu preciso trabalhar pra caralho. Mas será que o Vinícius precisa trabalhar tanto quanto eu, caso ele não queira mais trabalhar? Não, cara. Vocês acham que se o Pedro Cardoso parar de trabalhar hoje, tu acha que vai dar algum problema na vida dele? Não. Cara, a maioria dos milionários e presidentes, se pararem de trabalhar hoje, por mais que o cheque deles pode cair um pouco, mas tá tudo certo, entende, não? No negócio tradicional, não. Experimenta ficar um ano sabático no teu negócio. Tu vai quebrar o negócio. Entendeu? Então é isso que eu sou apaixonado pela Herbalife, galera. Quer falar alguma coisa, Nina? De boa? Galera, era isso, cara. Queria passar só para vocês a ferramenta. Depois eu vou botar no grupo a... Depois eu boto no grupo o link dela para vocês olharem, irem lá, curtirem, sabe? Mexer nela, brincar com ela, para todo mundo gostar, curtir e ser legal. A gente poder apresentar também a Herbalife para outras pessoas a partir dessa ferramenta aqui. Fechou? É nóis? Beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Se cuidem.